Então, boa noite. Sim. Boa noite, é uma alegria estarmos reunidos hoje aqui para a gente estudar, dar continuidade ao estudo dos 15 princípios fundamentais da doutrina espírita. A gente está numa reunião pública do Projeto Espírita Religare e a gente está estudando o segundo tema hoje, Jesus. Então, começando com uma passagem que está registrada em Mateus, Jesus perguntou aos seus discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? Então, ele tinha perguntado o que as outras pessoas disseram, e alguns falaram Jeremias, alguns os profetas. Mas, e vós? Quem dizeis que eu sou? Jesus pergunta isso para quem estava junto com ele, quem estava caminhando e vivendo as coisas que ele estava ensinando na prática. E ele pergunta isso e Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele assim: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Então, Jesus fala que Pedro é feliz, né? Porque não foi a matéria, foi Deus, meu Pai. E ele traz, Jesus é esse amoroso irmão nosso que traz Deus como seu Pai. Em primeiro momento, ele se refere a meu Pai que estás nos céus. E ele pede para que os discípulos não contem isso, né? Então Jesus mandou os seus discípulos que ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Então, o que é o Cristo, né? Porque as profecias antigas falavam que tinham o ungido, o Messias, o Cristo. E a explicação que a gente encontra, assim, é que tem uma tradução e as palavras vão se mudando por causa da sonoridade, mas então o Cristo é o Messias, é o que era esperado mesmo, que estava previsto nas Escrituras. Então, Jesus vem confirmar, né? Ele era, então, não conte que eu sou Jesus, o Cristo de fato, né? Então, Jesus anuncia isso para os seus discípulos e pede para que aguarde o momento oportuno de contar isso. Tanto que a gente está vendo que eles contaram, mas contaram depois, no momento certo. E Jesus vai dizer para nós que não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Então, aqui ele está, de fato, falando, olha, estava previsto que viria, né, alguém que seria o Messias, o enviado de Deus, e ele vai trazer esse Deus Pai para nós. Então ele vem cumprir as Escrituras, não vem destruir o que foi ensinado. Ele vai com a maturidade da época das pessoas que já tinham aprendido alguma disciplina do Deus único, dos 10 mandamentos, e aí ele vai dar um passo a mais de trazer vivendo a lei de amor de fato, assim, né? Então Jesus vem cumprir as Escrituras e não destruir. E no livro Consolador, que é um livro também de perguntas e respostas, que Chico Xavier e o grupo que estudavam fizeram a Emmanuel, então todas as respostas são de Emmanuel e foram formuladas por um grupo de estudo em que o Chico Xavier fazia parte. Nessa questão, assim, ó, devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular da revelação divina. Qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? Se devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular da revelação divina, e o Evangelho de Jesus? Que posição que ocupa nessa nossa educação religiosa? E Emmanuel vai dizer que o Evangelho, que o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina, mas o Evangelho é o edifício da redenção das almas. Edifício da redenção das almas, como uma salvação, como levar para uma coisa, né, do bem, assim, né? Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo. Então, esse evangelho, ele deve ser procurado aí como a lição de Jesus, mas não teórica mais. Jesus não escreveu nada, né? Assim, a gente fala assim, Jesus ensinou isso, ensinou aquilo, mas não foi escrevendo coisas, foi vivendo. Então, não tem uma coisa, assim, tem uma teoria que a gente vai estudar que Jesus trouxe para nós. A vida de Jesus
é a sua obra ali, né, que é ensinada em cada atitude que encontra com uma pessoa, como é que ele reage aqui, como é que ele explica ali, essa parábola que ele traz e que na época nem foi compreendida e que depois, né, tem outras interpretações e a gente vai aprofundando. Então, assim, Jesus segue vivo, né, nessa vida rica que ele teve aqui entre nós e que seus ensinamentos perduram e estão sendo aprofundados ainda hoje. Hoje a gente ainda não está maduro, assim, o suficiente, vamos dizer assim, a gente já está bem mais maduro do que naquela época, mas tem coisas que a gente ainda está aprendendo. Então, a gente, que eu falo a humanidade, né, os seres humanos, naquela época, não davam conta de entender, por exemplo, da vida futura, de como é que seria a vida espiritual, e Jesus já falava dela, né, meu reino não é desse mundo, então ele vai falar de uma vida futura, que hoje, com o Espiritismo, que é uma doutrina que tem menos de 200 anos, pouco mais de 160, a gente já entende bem mais dessa vida futura, porque hoje a gente tem a comunicabilidade com os espíritos, que vêm nos falar dessa vida futura, de como é que é a vida espiritual, de que a gente pode, né, fazer aqui. Então, assim, tem aprofundamentos aí que a gente hoje tem, mas o que Jesus viveu continua vivo e permanente na nossa doutrina, que é de base cristã. Então, os ensinamentos de Jesus são a base da doutrina dos espíritos, né? E aí Kardec foi, e, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, todas as passagens que começam nos capítulos são passagens do Evangelho e que vem uma explicação, né? Então, continua com essa, mas não teórica, é para a gente trazer para a vivência. Então, essa lição de Jesus não é para ficar na teoria, é para a gente procurar vivê-la, vamos dizer assim. E aí, no capítulo 1, que é não vim destruir a lei, que é o que Jesus fala, né? Ele afirma que não veio destruir a lei, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus afirma lá, né? Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. E não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que as reduzindo a essas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao acrescentar, esta é toda a lei e os profetas. Então, Jesus não está preocupado mais com que a gente tenha rituais e que a gente faça, ele vai deixar assim, ó, os exteriores, né, é dentro que a gente tem que preocupar agora. O que está fora não é tão importante. Então, eu tenho que cuidar do que está dentro de mim, do que eu penso, qual é a minha intenção. E aí, ele traz como um resumo de toda a lei e todos os profetas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, aqui está o resumo de tudo. Ele vai dizer isso como um fundamento do que ele estava vivendo e exemplificando. Seguindo aí nesse mesmo capítulo, a autoridade de Jesus decorria da natureza excepcional do seu espírito, da natureza divina de sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até o reino dos céus. Então, a gente tem consciência de que a nossa vida aqui, a nossa existência, né, a gente está vivendo uma encarnação aqui, ela tem um período limitado de tempo, mas a verdadeira vida, não que essa não seja verdadeira, mas a vida perene, a vida espiritual não está na Terra. E aí, como é que a gente faz para a gente acessar esse reino dos céus? Isso é uma das coisas que Jesus vai ensinar, que ele é o caminho, a verdade e a vida, que é o amor, e vai ensinar, né, do perdão. Então, a base do fundamento dele é, ó, a verdadeira vida não está na matéria, não é aqui, não é além, é dentro. Não está com práticas exteriores, não é fazendo isso e isso, regrinha, é dentro de nós. E aí a gente vai buscar esse caminho que ele conduz. E uma das virtudes que é assim, básica, né, da vida de Jesus, até do nascimento dele, a manjedoura, isso está no livro Caminho da Luz, A Caminho da Luz, de Emmanuel, Chico Xavier, está lá no capítulo 12, da vinda de Jesus. A manjedoura assinala o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Então, Jesus nasce num lugar em que os animais nascem assim, num lugar perto dos animais, não tinham, né, um hospital, uma casa arrumadinha, não tinha lugar. Eles foram para
um lugar que ficavam os animais, e ele fica num coxo mesmo, num lugar em que os animais comem, ali é o berço dele. Então, a humildade representa a chave de todas as virtudes. Então, ele vem como esse rei de um mundo novo, né, mas com humildade, né? Não querendo pompas e querendo aparecer. Olha, pede para os discípulos não contar ainda não era tempo de contar que ele era o Cristo, o Messias. Então, humildade, ele não ficou se mostrando, né? Ele veio e foi vivendo na simplicidade, com humildade. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. Então, estava começando essa maioridade espiritual, de vez que Jesus, com sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Então, Jesus viveu, né? Viveu esse código de fraternidade e amor que ele sugere que reine entre nós, irmãos, né? Então, assim, já havia uma maturidade para receber Jesus. Mesmo assim, né, ele é incompreendido muitas vezes até hoje. Então, assim, porque assim, 2000 anos, se a gente pensar, né, na eternidade, é relativamente curto esse tempo mesmo, né? Então, essa maioridade espiritual aí, ela está se construindo dia a dia, a gente é responsável pela construção dela, inclusive, né, pela nossa construção da nossa maioridade e coletivamente também, a gente, né, faz parte desse grupo que está aqui. E aí, continuando no caminho da luz, o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Então, são duas palavras muito centrais, da verdade e o amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes. Então, não eram os lugares, não eram os ambientes, as lições eram sublimes. Então, ele estava no meio da rua, trazia uma mulher, ele se abaixava no chão, o lugar era simples, mas a lição é sublime. Aquela mulher pecadora, pega em adultério, que os homens querem apedrejar, e que ele não fala não apedreje, ele não fala, não, ele simplesmente, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, uma lição sublime que a gente fala, olha, ele acolheu aquela mulher, ele não condenou e nem falou com os outros, né? Olhem para vocês mesmos, vocês não têm pecado, vocês podem condená-lo? Então, olhem para si, né? Isso que é esse convite o tempo inteiro, né? Olha para o outro como irmão, ele errou, mas você também erra, né? Então, assim, essa verdade, esse amor nas relações o tempo inteiro. E aí, no Livro dos Espíritos, tem a questão 625, que Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Então, tem uma pessoa, né, um ser, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? Essa é a resposta mais curta que existe lá no Livro dos Espíritos, que a resposta é Jesus, ou algumas traduções, vede Jesus. Então, Jesus é esse guia e modelo. Então, o Espiritismo é cristão. Jesus é o nosso guia e modelo. E o comentário de Kardec dessa questão, ele fala: Jesus é para o homem um tipo de perfeição moral a que se pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Então, Jesus é tipo de perfeição moral que a gente pode aspirar, né? Inclusive, eu falei deve, mas porque a gente deveria almejar mesmo, buscar viver os ensinamentos dele, viver o que ele viveu. Então, assim, a gente fala assim, a gente recebe ajuda, a gente tem um amparo espiritual, mas fala assim, nossa, mas o que Jesus fez, né, assim, de dar outra face, né? Vem alguém ofendendo, a gente conseguir ficar calado e retribuir o mal com o bem, e agir de maneira diferente. Isso no dia a dia é um desafio, né? Colocar isso em prática é um desafio, mas ele é esse tipo de perfeição moral que a gente buscaria, né, assim, colocar em mente, assim, olha, esse aqui que tem que ser o nosso modelo mesmo, assim, né? Isso é o que o Espiritismo nos ensina, né? E, voltando ao livro Consolador, nessa questão aqui, fala assim, meu pai e eu somos um. Isso é uma fala de Jesus, meu pai e eu somos um. E Chico pergunta para Emmanuel, né,
Poderíamos receber mais algum esclarecimento sobre essa afirmativa do Cristo? Então, o que mais que você pode falar, né? Esclarecer um pouquinho acerca dessa afirmativa. E Emmanuel vai elucidar, olha, a afirmativa evidenciava a sua perfeita identidade com Deus, na direção de todos os processos atinentes à marcha evolutiva do planeta Terra. Então, eu e meu pai somos um, Emmanuel vai dizer por quê? Porque tinha uma perfeita identidade entre Jesus e Deus. Então, e ele era o responsável aqui, né, por todas as direções e processos que estavam acontecendo aqui na marcha evolutiva do planeta Terra, né? Então a gente fala assim, né, o governador espiritual do orbe. Então assim, Jesus é esse responsável, assim, como se fosse o Deus do planeta Terra, né? Assim, por isso que fala assim, eu e meu pai somos um. Jesus é Deus? Não, Jesus não é Deus. Tanto que ele chama Deus de Pai. Então, só que como é que somos um? Por essa identidade que existia. Então, Jesus em sintonia perfeita com Deus, espírito puro. Então, esse modelo, né, esse homem perfeito que viveu aqui. Então, essa é uma explicação de Emmanuel para a gente entender essa por que eu e meu pai somos um, que aí confunde às vezes, né? Mas Deus é o Criador, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E Jesus? Jesus é Deus, né? Eu e meu pai somos um. Ele tem essa perfeita identidade com Deus. Mas ele não é Deus, ele mesmo fala, Deus é o Pai, né? E eu sou o Filho. E aí, nesse livro Escrino de Luz, ditado por Emmanuel Chico Xavier, lá no capítulo 2, que é intitulado Ante o Cristo Consolador, tem várias falas assim de características do Espiritismo e bênçãos que o Espiritismo nos traz, que nos elucida, que nos consola, e vai colocando bênçãos e conclui o texto falando assim, olha o que tem no finalzinho, o último parágrafo. Sem Jesus, estaríamos confinados à sombra de nós mesmos. E sem a disciplina do seu evangelho de luz e amor, com todas as pompas de nossa fenomenologia, convincente e brilhante, não passaríamos de consciências extraviadas e irrequietas a caminho do caos. Então, com esse convite de Emmanuel aqui, está dizendo que era sobre o Espiritismo o texto, né, o Consolador, e vai falar que o Espiritismo não pode ficar sem Jesus, né? Sem Jesus, o que a gente ficaria? A gente ficaria preso em fenômenos, e teria coisas que nos levariam para outro caminho que poderia nos distanciar do bem, do amor, da verdade, desse caminho verdade de vida mesmo. Não, a gente estaria no caminho do caos, porque a gente ia se distanciar desse evangelho de luz e amor, que é olhar o outro, amar o outro. Então, assim, ficar preso em fenômenos, em coisas que não é isso o fim, né, do espiritismo aqui, né, o objetivo do espiritismo, né? Tá junto com Jesus. Então, sem Jesus, está escrito aqui, não estaríamos confinados à sombra de nós mesmos. Então, a gente ia desviar dessa luz que Jesus é para nós, dessa luz que a gente deve buscar mesmo em Jesus, né? Então, assim, é um alerta muito importante, porque às vezes a gente vai aprofundando no espiritismo e aí vai deixando Jesus um pouco de lado, assim, vai estudando só a codificação kardeciana e os livros de Chico e tal, mas Chico, Emmanuel sempre fazem questão de trazer Jesus, Kardec também, né, em vários momentos, inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo inteiro tem falas bíblicas. Então, assim, esse convite é não desvincular dos ensinamentos de Jesus. Né? Ter aqui como evangelho de luz e amor no caminho mesmo. E aí o convite, né, do culto do evangelho no lar, porque no Espiritismo a gente tem essa instrução de que a gente escolha um momento no horário da nossa semana para a gente estudar os ensinos de Jesus. E aí estudar esses ensinos no Evangelho segundo o Espiritismo, né, o livro que trata em todos os capítulos, tem várias passagens bíblicas e as explicações que Kardec nos traz, que os espíritos trazem. Então, vai elucidando e a gente vai estudando. Então, é sugerido que a gente estude primeiro na sequência, para a gente conseguir ler o Evangelho segundo o Espiritismo todo, e aí ter um momento, né, de prece, para a gente trazer esse Jesus para dentro da nossa semana. Então, pelo menos uma vez por semana, escolher um horário indicado e trazer. Então, sempre, sempre. Então, esse é um dos convites que a gente traz aqui hoje para
Jesus está na nossa vida. Se a gente puder colocar mais diariamente, melhor, mas pelo menos uma vez por semana, com a família, com quem puder fazer parte, fazer a leitura em voz alta, comentar, esse é um dos convites. E aí, para a gente conhecer um pouquinho mais de Jesus, assim, uma escolha é a gente ler, por exemplo, esse livro, o livro Boa Nova. Ele vai falar, Humberto de Campos, né, pelas mãos do Chico Xavier, Humberto de Campos traz para nós os bastidores do que aconteceu naquelas passagens que a gente tem no Evangelho. Então, por exemplo, essa passagem do perdão, ela termina com aquela, quantas vezes devo perdoar meu irmão? 70 vezes, 7 vezes. Mas o que acontece ali? Então, é como se Humberto de Campos acessasse o que os discípulos e Jesus estavam vivendo e conversando, e ele descreve isso para nós. Então, a gente sente aquele Jesus ali conversando com os discípulos em dúvida, os discípulos querendo aprender, perguntando dele. Então, assim, é conhecer Jesus pelas pessoas que estavam junto com ele, assim, né? Pelas palavras e coisas que eles fizeram juntos. Então, essa parte aqui, eles estão viajando, Felipe, Pedro, estão viajando os discípulos com Jesus, e eles estão em Nazaré, e Felipe vai relatar para Jesus, mestre, estava meio triste, né? Falou com o Felipe com o mago, né? Mestre, a verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré falava mal de vós. Então, nessa hora, ele vai falar para Jesus assim, as pessoas estavam lá na pregação, mas estavam falando mal do Senhor. E a gente ficou te defendendo. Aí vai falar ele e Pedro, que eles ficaram defendendo Jesus e tal. Aí Jesus vai responder para ele, olha só. Mas não será vaidade exigirmos que toda gente faça de nossa personalidade elevado conceito? Interrogou Jesus com energia e serenidade. Você imagina um mestre com energia e serenidade. Nas ilusões que a criatura da Terra inventaram para sua própria vida, nem sempre constitui um bom atestado da vossa conduta o falarem todos bem de nós, indistintamente. Então, olha esse alerta de Jesus. Não é vaidade querer que todo mundo fale bem da gente? Nas ilusões que as criaturas da Terra inventaram para sua própria vida, nem sempre constitui um bom atestado da conduta o falarem todos bem de nós. Se a gente está agradando todo mundo, se todo mundo está falando bem da gente, pode desconfiar, tem alguma coisa que a gente pode estar fazendo errado, que a gente está querendo. Então, assim, porque se a gente escolhe um caminho e esse caminho, a gente sabe que tem pessoas que são, né, que têm oposição a esse caminho, a gente fica às vezes só querendo agradar, sendo flexível demais. Então, é vaidade a gente querer que falem bem de nós. Jesus já estava alertando isso aqui, né? Esse livro é de 1941, né? E ele está fazendo referência ao que Jesus viveu junto com os discípulos. Olha, Jesus segue. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo. E, por vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Então, Jesus vai falar que ele vem trazer um caminho, mas que a porta é estreita, que a gente tem que abrir mão de coisas, a gente não tem que carregar um tanto de coisa nas costas para a gente ir. Não cabe, né? É uma porta estreita ali, não cabe esse monte de coisa material, esse monte de vaidade, de ego, né? A porta é pequena, então agradar a todos é marchar pelo caminho largo. E aí, nesse caminho largo, tem muita mentira, E se a gente está escolhendo esse caminho, a gente provavelmente vai desagradar aquelas pessoas que estão interessadas nas coisas materiais. Não estou falando que tudo que é material é ruim, não, né? Mas tem coisa que a gente vê claramente que a pessoa não está seguindo o melhor para o coletivo, né? Ela pensa mais nela, esse egoísmo que ainda está muito arraigado em nós e na nossa sociedade. Então, é natural que se a gente escolha esse serviço divino, a gente vai perceber que vai ter, né, pessoas que a gente vai desagradar, assim. É natural que a gente desagrade, né? Que a gente não se espante com isso, né? E aí Felipe começa então a falar assim, mas nossa, mestre, você precisa ver como é que fulano fez isso. Ele não cita nome, né? Mas ele vai reclamando dos companheiros. E Jesus vira para ele e falou assim, mas você, já edificaste o reino em você? Jesus pergunta para ele dele. E você, já conseguiu você mesmo? Você está falando dos seus colegas aí. Mas e você? E aí
o que Cristo vira para ele? O que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também, algumas vezes, sejamos considerados assim. Então, o Filipe tinha dito para ele que também não tinha conseguido. Ele falou assim, mas então, tá vendo? Nem você, mas o que é fundamental que Cristo coloca para ele? É não perdermos de vista o nosso próprio trabalho. Né? Eu comigo, meu trabalho aqui, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. E vai falar que algumas pessoas a gente considera insuportável por vezes, né? Mas algumas nos consideram também. Né? Então, assim, a gente nem todo mundo que gosta da gente, né? Então, a gente vai desagradar em algum momento, a gente às vezes não tá bem. É saber olhar pro irmão assim, igual a gente, hoje eu não tô bem, às vezes ele também não tá. E a gente não desanimar da caminhada, né? Então, assim, tá falando que entre os discípulos tinha divergência. Então, numa casa espírita que a gente às vezes abraça, num movimento, assim, o que é maior, né? Assim, é o que a gente está buscando ali, ou a gente vai ficar procurando pessoas, não é para assim, a gente se apegar em pessoas A, B, né? É pensar no caminho mesmo que a gente está querendo percorrer. Então, e Jesus ensinou isso, né? Assim, nesse diálogo aqui fica muito claro da gente não procurar ter vaidade, entender que a gente também vai ser considerado insuportável em algum momento, a gente vai fazer coisa que não vai agradar. Então, quando o outro fizer, que a gente entenda, que a gente perdoe com espontaneidade. Né? E esse aqui é o capítulo que termina falando desse diálogo com Pedro, né? De quantas vezes devo perdoar, né? 70 vezes 7, indicando que não é um número que a gente vai ficar contando, né? Perdoar o tempo inteiro, perdoar sempre que for necessário. E no Livro dos Espíritos, novamente, essa questão aqui, 632, fala assim, o homem que é sujeito a errar, né? Por que a gente tem que perdoar? Porque a gente erra, o outro erra, né? Então, o homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo mal? Então, por vezes, a gente acha que a gente está fazendo a coisa certa, mas será que eu estou fazendo mesmo? Não fico na dúvida. Será que eu não me engano? Né? Não pode se enganar? Olha a resposta dos Espíritos. Jesus vos disse, vede o que queríeis que vos fizessem ou não. Tudo se resume a isso. Tudo se resume nisso. Assim não vos enganareis. Então, a gente não vai se enganar quando a gente tratar o outro igual ele queria que ele nos tratasse, que a gente faça com o outro igual queria que ele fizesse conosco. Então assim, é o nosso melhor. Então, se a gente fizer isso, né, a gente está seguindo o que Jesus ensinou. Vede o que querias que vos fizesse. Então, não dá para a gente ficar lá assim, eu errei, mas foi sem querer. Será que foi sem querer mesmo, né? Olhar bem no fundo mesmo aí, que já tem alguma coisa que nos alerta desse caminho certo, assim, né? E aí, seguindo no Livro dos Espíritos, toda a lei de Deus está encerrada na máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus? Então, toda a lei de Deus está encerrada na máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus? Então, é bem forte isso, né? Toda a lei. Está no amor ao próximo? Eu posso resumir isso aqui? Tudo isso é a lei? Aí, certamente essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si. Mas é necessário mostrar-lhes a aplicação, pois do contrário podem negligenciá-lo e a gente pode achar que não está entendendo, fazer diferente e tal. Então, mostrar-lhes a aplicação, não dar margem à interpretação e falar assim, mas isso aqui ficou na dúvida. Né? Certamente a máxima encerra todos os deveres dos homens entre si. Olha só, amor ao próximo, isso aí, se a gente vivesse, se numa sociedade, todos nós vivêssemos ocupados do bem coletivo, né? Não só de pensar, eu quero para mim essa comida, eu quero para mim esse trabalho, eu quero para mim, para os meus familiares. Não, eu quero que a sociedade inteira possa fazer um trabalho que goste e valorizar de uma maneira mais uniforme todas as profissões, não ter essa diferença salarial gigantesca entre A e B. Então, algumas pessoas deixam de escolher, por exemplo, determinada profissão porque a remuneração é pior, a vocação dela é aquela. Então, assim, se a gente pensa isso, assim, um amor, todo mundo ser feliz, fazendo aquilo que gosta. Então, assim, e esse, né, amor ao próximo
Então, se a gente pensa nesse bem coletivo, você imagina que sociedade que a gente viveria, né? Então, os deveres dos homens entre si tá nessa máxima, assim. Só que a gente vai mudando isso e a gente pensa, não, mas isso aqui não precisa ser assim. Ah, isso aqui a gente... Então, a aplicação. Por isso que não distanciar dos ensinamentos de Jesus. Porque na dúvida vai lá e Jesus ensinou, olha, como é que tem que fazer isso mesmo? Né? Isso está nos ensinamentos de Jesus, mostrar a aplicação. No capítulo 13 em diante, lá de João, tem as últimas instruções de Jesus aos discípulos. Então, nessa parte, ele vai falar de várias... Jesus vai falar para os discípulos, né? Várias coisas que a gente ouve muito hoje. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Vai falar várias questões. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Isso está bem sucinto, assim, nesses capítulos aí, tem vários ensinamentos, sobretudo no capítulo 14. E tem essa passagem aqui, no capítulo 14 também, ó, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará entre vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, Jesus aqui estava falando, né, as últimas instruções aqui, é porque ele estava falando que ele, né, ia ser crucificado, que ele ia morrer, mas que ele ia voltar. Então, voltarei para vós. E ele fala aqui que ele vai pedir ao Pai que envie outro Consolador. Por quê? Porque Jesus foi um Consolador. Jesus veio consolar mesmo, dar esse alento, né, dessas, né, a boa nova, né, olha, por que a gente está sofrendo? Porque a gente, então vai explicar um pouco essas coisas, né, das bem-aventuranças e vai falar, olha, eu vou enviar outro Consolador. Então, Jesus é um Consolador. E quem é esse outro Consolador? Ele chama de o Espírito da Verdade. E fala que vocês os conhecem. Então, os discípulos que ele estava contando isso, conheciam, porque era ele mesmo, né? Jesus, né? Vocês os conheceis, porque habita convosco e estará entre vós. Então, ele está entre vocês e depois vai estar novamente, né? Não vos deixará órfãos, porque ele vai voltar. Então, nesse sentido, a gente tem o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que chama o Cristo Consolador, e lá tem as instruções dos Espíritos, que é o Espírito da Verdade, então uma pleia de Espíritos que vem falar em nome de Jesus, vem trazer as lições que Jesus, né, nos ensinou lá há 2000 anos e também na codificação agora, né, por meio de Kardec e das pessoas que trabalharam com ele. Então, o Espírito da Verdade aqui, ó, nesse item 6, vai dizer para a gente, trabalhadores, traçai o vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas as vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Então, olha só quem que Jesus se apresenta para nós. Ele coloca assim, eu, o divino jardineiro, cultivo, né, as vossas almas lá no silêncio dos vossos pensamentos. Então, os vossos corpos precisam do trabalho material, né, o trabalho das mãos que fornece o pão para o corpo, mas o nosso espírito, que Kardec, né, ele usa o termo alma quando o espírito está encarnado. Então, o nosso espírito encarnado aqui também precisa de alimento, né, e o divino jardineiro está cultivando aqui no silêncio dos nossos pensamentos. Então, como é importante a gente cuidar dos pensamentos, né, cuidar dos pensamentos, assim, que a gente está tendo esse cultivo mesmo aí de Jesus em nós, né? E ele segue, né? Quando soar a hora do repouso, quando a trama escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai. Então, lá no início, está aqui que ele fala assim, meu Pai, e agora ele vai dizer para nosso Pai. Então, Jesus está se colocando aqui como nosso irmão, né? Nada se perde no reino de nosso Pai. Então, Jesus, o Filho de Deus, ele nos apresenta a Deus como Pai justo e vai falar que ele é o nosso Pai. Ele é bom, justo, misericordioso. Então,
O nosso Pai vai falar que quando soar a hora, né, os nossos olhos se fecharem para a luz, ou seja, o nosso corpo, a gente vai surgir, germinar a semente em nós. Então, se a gente, né, o nosso corpo material morrer, a gente vai nascer vai estar vivo ainda na vida futura e na vida espiritual. E o Consolador vai dizer para nós também uma outra parte aqui, no 289, são muitos os espíritos em evolução na Terra, ou nas esferas mais próximas. São muitos os espíritos em evolução na Terra, ou nas esferas mais próximas, que já viram o Cristo, experimentando a glória da sua presença divina? Então, é uma pergunta mesmo, né, desde o início. Tem muita gente, tem muitos espíritos aqui que já viram Cristo, né? O Cristo mesmo apareceu para eles, então os discípulos conviveram com Cristo, ele segue vivo entre nós, né? Ele venceu, né, a morte, ele foi crucificado e ressuscitou, ele continuou vivo, e muitos já viram? Aí a pergunta, né, que Emmanuel responde da seguinte maneira: toda a comunidade dos espíritos encarnados na Terra, ou localizados em suas esferas de labor espiritual, mais ligados ao planeta, sentem a sagrada influência do Cristo. Então, nós, encarnados na Terra, sentimos a sagrada influência do Cristo através da assistência dos seus prepostos. Todavia, pouquíssimos alcançaram a pureza indispensável para a contemplação do Mestre no seu plano divino. Então, pouquíssimos. Alguns viram? Viram. Mas, né, pouquíssimos alcançaram essa pureza para ver Jesus. Depois, né, que está no plano espiritual. E vai falar assim, ó, toda a comunidade dos espíritos encarnados sentem a sagrada influência do Cristo, por meio dos espíritos que têm, né, sintonia com ele, que estão a trabalho dele, nos seus prepostos. Mas ver Jesus mesmo, pouquíssimos. Pouquíssimos. E aí a gente tem um exemplo de um que viu Jesus, que é Paulo, né? Aqui nessa parte aqui, a primeira parte termina no capítulo 10, que é quando vai descrever quando Saulo está indo perseguir Ananias e tal, e ele no deserto, chegando em Damasco já, no caminho de Damasco, acontecem algumas coisas, e aí uma das coisas que acontecem é que Paulo estava indo, né, na verdade Saulo ainda, estava indo lá né, no seu animal, e na frente tinham mais 3 junto com ele, e ele, né, sendo líder daquele grupo, assim, sempre mais com autoridade, com uma arrogância, e ele foi pensando coisas no caminho, e na cabeça dele iam passando coisa, aí ele vai dizer assim: aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade desconhecida. A alegação de ignorância de problemas mais graves da vida não prevalecia no caso, pois Estevão era uma inteligência poderosa e mostrara ao morrer uma paz impressionante, acompanhada de valores espirituais que infundiam assombro. Então Paulo estava pensando, e ele fala assim: gente, mas como que essas pessoas que são do caminho aí, adeptos do carpinteiro, têm essa serenidade? Uma serenidade que eu não conheço, uma serenidade desconhecida. Ele era muito arrogante, assim, muito, né, da lei, e aí vai falar assim: não era por falta de inteligência, não é porque ele ignorava os problemas. Estevão nem conviveu com Jesus. Estevão conheceu já Jesus por meio dos discípulos que descreveram que Jesus, então ele não viveu ali no mesmo tempo que Jesus estava aqui encarnado. Então, Estevão já é fruto desse, depois que Jesus ressuscitou, continuou os ensinamentos, né, vivo. Jesus continuou vivo e os ensinos dele com os discípulos ali. E Estevão já aprendia, junto com a mãe, desse Messias que ia vir, e ele acreditava que ele ia encontrar esse Messias, em algum momento esse Messias estava perto de vir, ele e Abigail, né, irmã dele, estudavam isso com a mãe, né, e aí vai falar assim, olha, ele lembra que Estevão mostrava, Saulo lembra que Estevão mostrava ao morrer uma paz impressionante, né, e tinha valores espirituais que eram, assim, assombrosos para ele, assim, né. Mas aí Saulo vai continuando assim, vai pensando essas coisas e começa uma confusão de sentidos, olha só, que tira a noção de equilíbrio e ele cai do animal, desamparado ali sobre a areia ardente. E olha o que acontece. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. A visão de Saulo dilata ao infinito.
Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados, e no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Então, ele está no meio do deserto, não tem nada perto, não tem como ser alguma coisa. Ele fala assim, foi no meio do deserto, meio-dia, não era de noite, para poder imaginar que alguma coisa que ele não estava vendo, não era sol. Ele começa a não enxergar direito, aí de repente a visão dele dilata-se ao infinito. Ele percebe que não está com uma visão normal, ele está com uma visão diferente. E ele, várias vezes, na segunda parte do livro, vai relatar que ele não tem dúvida nenhuma daquilo, porque a gente, às vezes, acontece alguma coisa com a gente olha assim, será que aconteceu assim mesmo? Será que eu não estou fantasiando? Eu acho que não foi bem assim. Ele tem certeza plena disso, ele fala, a visão dele dilata-se ao infinito, e ele vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando a impressão que descia do céu ao seu encontro. E esse homem, Jesus, né, vai falar, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? É Jesus, e ele vai falar que queres que te faça. Então, assim, estabelece. Então, mas isso, Saulo viu Jesus. E isso muda a vida dele, a história, na mesma hora. Ele passa a ser outra pessoa. Os três que seguiam com ele falam assim, gente, mas ele era arrogante há 5 minutos, agora não é mais, tipo isso. Agora, gente, vamos decidir o que a gente vai fazer, vocês podem ir. Ele muda a postura na mesma hora. Então, assim, ele já estava incomodado assim, já estava tirando do conforto dele aquela. Por que os discípulos de Jesus agiam de maneira diferente? Que paz é essa? Que serenidade é essa? Mesmo ao morrer apedrejado, Estevão estava bem. Olha lá, né? Estevão estava com uma paz impressionante ao morrer. Então, assim, Saulo já estava com aquilo sondando ele, e a hora que ele vê, ele, olha, eles não estavam enganados, nem Abigail, nem Estevão estavam enganados, né? Assim, ó, a palavra de Estevão era pura verdade. A crença de Abigail era a senda real. Aquele era o Messias. A história maravilhosa de sua ressurreição não era um recurso lendário para fortificar as energias do povo. Sim, ele, Saulo, via-o ali no esplendor de suas glórias divinas. E que amor deveria animar-lhe o coração cheio de augusta misericórdia para vir encontrá-lo nas estradas desertas, a ele, Saulo, que se arvorava em perseguidor implacável dos discípulos mais fiéis. Então ele fala assim, olha que homem misericordioso, que vem ao meu encontro, eu sendo aqui um perseguidor e tal, e ele vem ao meu encontro, mas ele muda instantaneamente. Então essa presença, né, mas Saulo era esse espírito puro, que Emmanuel vai falar que pouquíssimos viram Jesus, e ele foi um, e graças a ele, né, o evangelho, né, saiu dos mundos ali, daquele pequeno ali, foi para fora mesmo, foi para Roma, e entre os gentios foi divulgado os ensinamentos de Jesus. Então, assim, ele era um vaso escolhido, né, Jesus vai dizer isso para Ananias, quando vai falar assim, vai lá, ele é meu vaso escolhido, ele ficou cego. Então, assim, é muito surpreendente essa narrativa, que a gente vê assim, alguém que viu Jesus e que mudou imediatamente, né, assim, na hora que viu. Mas aí Jesus vai dizer, né, olha só, os sãos não necessitam de médico. Então, Saulo foi um que estava precisando, né, ele fazia tudo direitinho de acordo com a lei mosaica, mas tinha uma nova lei em vigor que ele não aceitava, que ele não reconhecia. Então ele estava doente naquele momento e ele mereceu que Jesus, né, ele era um vaso escolhido, né, e Jesus apareceu para ele. Então, assim, quando a gente vê algumas cartas de Paulo, parece até que ele é, nossa, arrogante ainda, né, fala com uma autoridade de Jesus, mas olha a experiência que ele teve com Jesus, né. E aí os sãos não necessitam de médico. Então, se a gente pensar hoje que a nossa vida está muito tranquila, muito boa, muito isso aqui, a gente ainda não precisa desse Jesus que transforma. Jesus é esse que, né, que vem para aquele que precisa, né, que está doente, que se reconhece enfermo. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6 ainda, né, que é o Cristo Consolador, tem lá, eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós todos que sofreis, estáis sobrecarregados e sereis aliviados e consolados. Então Jesus coloca como um jardineiro, ele coloca como um grande médico das almas, né? Então, assim,
é esse espírito amigo, bondoso, que está querendo cuidar de nós, né? Olha, ele está aqui, ó. Eu sou o grande médico, venho trazer o remédio que deve vos curar. Mas é a gente que tem que procurar esse remédio, né? A gente que tem que vir mesmo à busca dos ensinos dele, assim. Ele está aqui, mas como é que a gente acessa esse Jesus, né? E mais uma pessoa que conviveu com Jesus, mas essa aqui quando Jesus ainda estava encarnado, que foi Joana de Cusa, também no livro Boa Nova, né, que são 30 capítulos riquíssimos, né? Esse capítulo 15 aqui é de Joana de Cusa, e ela é casada, né? E o marido dela, ele não aceitava, né, os ensinamentos de Jesus, ela já tinha aceitado e ele não. E ela pergunta assim: mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que eu lute para impor vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino? Então, ela viu que Jesus, olha lá, ó, alivia o espírito atormentado. Jesus foi essa calma na vida dela, Jesus foi esse norte. Tá, mas dentro do meu lar eu não tenho esse, né, esse entendimento com meu esposo, no ambiente do lar não tá bom. Não é melhor que, não julgas acertado que eu lute para impor os vossos princípios? Não, assim eu não estaria levando meu marido, né, meu esposo para o reino dos céus, para o vosso reino? E aí Jesus vai dizer: por que motivo Deus não impõe a verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que Deus não impõe isso? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta, às vezes, para Deus apenas com uma lágrima. Então, ele vai dizer aqui com mais riqueza, eu cortei algumas partes, mas assim, é para falar de que é uma transformação que tem que ocorrer. Não adianta uma imposição, a gente vai falar assim, olha, eu conheci, o Espiritismo foi uma bênção na minha vida, então agora eu quero impor isso na minha família, com as pessoas que me cercam. Então, assim, não é assim, né? Jesus veio, eu reconheço Jesus como a pessoa que eu quero seguir, o meu modelo e o guia, e eu quero procurar fazer, né, o que ele ensina, que ele ensinou, me ensina, né, porque ele está vivo. Então, assim, não, a sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. E às vezes apenas uma lágrima, né? Ela fala assim, apenas uma lágrima é esse que faz esse despertar. É o tempo de cada um, né, que faz esse despertar. Então, é para a gente respeitar esse momento. Claro que se couber a nós, né, levar uma palavra amiga, acender a luz mesmo, dar a mão, mas não puxar a força, não laçar e trazer impondo, né? Assim, esse Jesus vai dizer isso para nós, né? Então, e Joana fica viúva, ela perde as posses, né? O marido dela morre, ela tem um filho para cuidar, ela começa a trabalhar, né, em casa de família para sustentar o filho, e ela é levada, né, como cristã, na hora que estão perseguindo os cristãos, ela vai ser morta na fogueira junto com o filho dela. Então, o filho dela já estava grande e ela e o filho são levados para a fogueira para serem mortos por causa dela ser cristã, por causa dela seguir os ensinamentos de Jesus. E olha o que um algoz diz para ela. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos algozes dela. E ela respondeu, a velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar, não apenas a morrer, mas também a vos amar. Então, olha o Jesus que ela conheceu. A pessoa estava colocando ela na fogueira para ela morrer, queimada, junto com o filho, e o filho pedindo para ela desistir. Mãe, abjura, nega esse Jesus que eles vão soltar a gente, e ela firme ali. E aí esse cara pergunta assim, ele te ensinou apenas a morrer? Não apenas a morrer, mas também a vos amar. Olha que amor ao próximo que essa mulher viveu. E aí ela vai dizer, nesse instante, sentiu a mão consoladora do mestre que lhe trocava suavemente os ombros. E lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível. Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Então, assim, ela já encontra Jesus imediatamente, né? Ela já ouve, né? Sentiu a mão consoladora do mestre e ouve ele dizendo para ela, tem bom ânimo, eu estou aqui. Então, esse Jesus, ele tá, né? Ele já tinha, né? Ela estava morrendo e ela sente Jesus junto com ela, tocando, falando. Então, assim, esse Jesus está vivo, né, gente? Então, lá no início,
A pergunta que Jesus fez para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E a pergunta que a gente faz hoje, né? Se Jesus perguntasse para nós hoje: quem dizeis que eu sou? E eu, quem digo que Jesus é? Então, assim, esse Jesus, ele está entre nós, nos ensinamentos, nos prepostos dele, né? Nos espíritos que têm sintonia com os seus ensinos, que vêm nos ajudar. Então, assim, que diálogo que a gente estabelece com Jesus? Como é que é a nossa prece? Como é que as escolhas que a gente vai fazendo? A gente coloca Jesus. Mas se fosse Jesus aqui, né? Se eu olhar o ensinamento de Jesus, que escolha que eu faria agora? Né? Quem é esse Jesus? Esse Jesus, ele é meu médico, ele é um jardineiro cuidando, né, da minha alma. O que ele é para mim? Ele é meu irmão? Ele é mestre? Ele é um amigo? Então, assim, que a gente possa, assim, buscar esse Jesus e identificar ele para nós. Quem é Jesus para mim? Que mudança eu vou fazer quando eu estou reconhecendo esse Jesus na minha vida hoje? Assim, ó, Jesus está aqui comigo, o que eu vou fazer de agora em diante? Né? Assim, em algum momento a gente sentir essa presença dele permanente conosco, né? Assim, a gente não vai vê-lo, né? A gente não é um espírito, né? Eu vou falar de, né? Não é um espírito puro que vou ver Jesus, mas eu posso sentir, né? No dia a dia, ao nosso redor, a gente vai sentindo essas bênçãos que são colocadas, uma palavra amiga, um ensino, uma vivência de alguém. Então, assim, quem eu digo que Jesus é para mim hoje? Que a gente fique com essa pergunta, né? Que a gente consiga responder isso, né? Refletindo e vendo se a gente está trazendo mesmo esse Jesus para ser nosso amigo, para ser nosso mestre, para ser nosso médico, né? O jardineiro que está conosco. Então, muito obrigada pela oportunidade, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, esteja conosco, que a gente esteja com Ele também.